Por que que o deslocamento ele é mais poderoso do que a distância? Porque é isso, você fala, cara, me parece muito mais intuitivo definir a velocidade média usando distância por tempo. A distância é uma grandeza muito mais intuitiva. Né? Esse negócio aqui desse exemplo que você deu, em que o deslocamento é zero, mesmo a distância percorrida não sendo zero, e aí a velocidade média dá zero, me parece artificial, parece estranho. É ou não é? Talvez você tenha tido essa impressão. Beleza. Vou te explicar agora por que que o deslocamento ele é uma grandeza que possui mais informação matemática do que a distância percorrida. Olha que massa. E tem a ver com o lance de sinal. Veja bem, vamos dizer, vou fazer um esboço aqui do lado. Ó. Eu tenho um cara que... Vou ter dois caras aqui. Ó. Eu tenho um cara que vem aqui em t igual a 0, ok? Ele vem e avança de uma certa distância. Bom, então aqui seria, sei lá, t igual a 1, beleza? T igual a 1. Pronto, tá aí. De novo, lembra, cara, para você estudar um movimento, você precisa de ter o quê? Um sistema de referência, um referencial, um sistema de coordenadas. Você precisa definir uma direção. Se o cara se move na horizontal, meu sistema de coordenadas vai estar aqui na horizontal, beleza? Deixa eu colocar ele aqui assim, ó, beleza? Uma orientação, vamos dizer que o eixo cresce para a direita, e uma origem. Então vamos dizer que a minha origem está aqui. Então vamos dizer que esse camarada aqui, o movimento dele é o seguinte, ó. O movimento dele, ele começa na posição, sei lá, 3 metros, tá bom? E ele termina na posição, sei lá, 9 metros, ok? Beleza. Se eu for, vamos dizer que esse aqui é o indivíduo A, beleza? O indivíduo A. Se eu for calcular a velocidade média do A, tá bom? Então aqui, ó, A, vamos colocar aqui, ó, VA. Qual é a definição de velocidade média? É o ΔS sobre ΔT, o deslocamento escalar, é a variação da posição. Variação da posição para esse cara seria 9 menos 3. 9 menos 3 dividido pelo tempo, que é 1. 1 menos 0, vai colocar assim, então beleza. Então deu 9 menos 3, 6 sobre 1, 6 metros por segundo. Perfeito. Agora, vamos imaginar que a gente tenha um carro B, ou uma partícula B, que ela faz o seguinte, ela sai da posição 9, beleza? Ela sai da posição 9 no intervalo de tempo, aí vamos pegar um outro relógio aqui, né? Em t igual a 0, beleza? Então aqui em t igual a 0, ela sai da posição 9 e depois de 1 segundo, ela chega na posição 3, beleza? Ela chega na posição 3, então aqui seria em t igual a 1 segundo. Qual que é a diferença, cara, desses movimentos? Perceba que a rapidez é a mesma, né? Um cara sai de uma posição e vai até a outra em 1 segundo. O outro cara sai da outra posição e vai até a uma no mesmo 1 segundo. Então é super parecido, né? Por que muda? Mudou só uma coisa. Um cara vai para um lado, outro para o outro. Mudou o sentido do movimento. Olha que interessante. Eu não preciso forçar nada. Calcula agora a velocidade média do cara B, beleza? Que seria esse cara aqui, né? De baixo, usando a mesma definição. Então a posição final dele é aqui, t igual a 1 segundo, a inicial é lá. A posição final agora é 3. E a posição inicial é 9, ele começa lá. 3 menos 9, o intervalo de tempo que dura esse rolê também é 1 segundo. 3 menos 9, menos 6, dividido por 1, menos 6 metros por segundo. É que eu poderia pôr um mais nesse se quiser, só para ficar mais evidente. Então olha que doido, cara. Quando eu defino a velocidade média usando o deslocamento e não a distância, eu já passo a ter uma diferenciação entre um cara que se move para a direita e um cara que se move para a esquerda, com a mesma rapidez. Os dois avançam 6 metros a cada segundo, não é? Esse cara saiu do 3 para o 6, avançou 6 metros em 1 segundo. Esse cara saiu do 9 para o 3, avançou também, vamos destacar aqui, né? Todo mundo, irmão, percorreu a distância de 6 metros. Então, para os dois casos, a distância que o A anda é igual à distância que o B anda, que é 6 metros. Se eu definisse a velocidade como sendo distância por tempo, eu ia chegar na conclusão que a velocidade do A é 6 metros por segundo e a velocidade do B é 6 metros por segundo. Então eu te falo, tem dois caras se movendo a 6 metros por segundo. Você nunca quer saber que um se move para um sentido e o outro se move para o outro. Você precisa de mais informação para você capturar essa informação.
Quando eu defino, olha que bonito, quando eu defino a velocidade média usando o deslocamento ao invés da distância, eu tenho informação suficiente para capturar essa informação. Porque o deslocamento, se o cara está andando a favor do eixo, a posição sempre cresce. Se a posição sempre cresce, o ΔS é sempre positivo. Não é? Se eu pegar a posição final, ela é sempre maior do que a inicial para o cara A, porque ele sempre avança. Ele vai da posição 3 para 9, para 10, para 15, para 20. Então a posição final é sempre maior do que a inicial. Quando eu faço ΔS, ele fica positivo. Isso sempre então vai implicar que a velocidade desse cara seja positiva. Já um cara tipo esse cara B, beleza? Então aqui, esse aqui seria a análise para o cara A. Já um cara tipo o cara B, que se move no sentido contrário ao que eu adotei como positivo, isso é só uma convenção, poderia ter sido o contrário, aí ia trocar essa minha análise aqui, mas enfim, se o cara se move no sentido contrário ao que eu adoto como positivo, ele sempre vai para posições menores. Ele vai do 9 para o 6, para o 3, para o 0. Se a posição final é sempre menor que a inicial, quando eu faço a variação, posição final menos inicial, isso vai dar negativo. Como a velocidade é o ΔS sobre ΔT é sempre positivo, eu vou ter um número negativo dividido pelo número positivo. Então a velocidade fica sempre negativa. Daqui aquele negócio, talvez você escutou, então quando os caras se movem em sentidos contrários, as velocidades vão ter sinais contrários. É verdade, mas você percebe que isso é uma consequência, né? Não é um negócio artificial que eu tenho que introduzir na teoria. Do tipo assim, se o cara for para um lado é positivo, o outro é negativo. Não, isso já aparece naturalmente na conta, sacou? Pela forma como eu defini e criei o conceito de velocidade. Então aí você vê que é mais inteligente você definir a velocidade por meio do deslocamento do que por meio da distância. Porque o deslocamento ele captura mais informação. Ele consegue capturar a informação do sentido do cara. A consequência é, independente de para onde você orienta o seu eixo, um cara que se mover para um lado sempre vai ter uma velocidade do sinal oposto ao cara que se move para o outro. Tá bom? Depois você faz o exercício. Se eu pegasse esses mesmos dois caras, se eu adotasse um eixo que cresce para a esquerda, aí eu ia chegar à conclusão que a velocidade do B seria positiva e a do A é negativa. Mas o que importa é isso. Um tem um sinal, o outro tem o outro. Então quer dizer que os caras se movem em sentidos contrários. A informação é completamente capturada quando eu defino a velocidade média desse jeito, usando deslocamento e não distância. Sacou?